Irmãos, peço aos amados que fiquem de pé e façamos a leitura do Didaquê que se encontra impresso no boletim. Como todos já sabem, o Didaquê é um documento feito pelos apóstolos e embasado em todas as verdades da Bíblia. Eu peço que os irmãos acompanhem a leitura. Didaquê, capítulo 4, deveres dos senhores e empregados. É melhor dar que receber, deveres do Senhor e dos escravos. Meu filho, lembra-te, dia e noite, daquele que te anuncia a palavra de Deus, e o honrarás como ao Senhor, pois onde se proclama sua soberania, aí está o Senhor presente. Todos os dias procurarás a companhia dos santos, para encontrar apoio em suas palavras. Não causarás cismas, mas reconciliarás os que lutam entre si. Julgarás de maneira justa, sem considerar a pessoa na correção das faltas. Não demorarás em procurar o que te há de acontecer ou não. Não terás as mãos sempre estendidas para receber, retirando-as quando se trata de dar. Se possuíres algo, graças ao trabalho de tuas mãos, dá-o em reparação por teus pecados. Não hesitarás em dar, e dando, não murmurarás, pois algum dia reconhecerás quem é o verdadeiro dispensador da recompensa. Não repelirás o indigente, mas antes repartirás tudo com teu irmão, não considerando nada como teu, pois se divides os bens da imortalidade, quanto mais o deves fazer como os corruptíveis. Não retirarás a mão do teu filho ou da tua filha, mas desde sua juventude o instruirás no temor a Deus. Não darás ordem com rancor ao teu povo ou à tua serva, que esperam no mesmo Deus que tu, para que não percam o temor de Deus, que está acima de todos. Com efeito, ele não virá chamar segundo a aparência da pessoa, mas segundo a preparação do Espírito. Vós, servos, sede submissos aos vossos senhores, como se eles fossem uma imagem de Deus, com respeito e reverência. Detestarás toda a hipocrisia e tudo o que é desagradável ao Senhor. Não violarás os mandamentos do Senhor e guardarás os que recebestes, sem acrescentar nem tirar algo. Na assembleia, confessarás tuas faltas e não entrarás em oração de má consciência. Este é o caminho da vida. Amém. Peço aos amados que baixem suas cabeças e oremos. Amado Deus, Santíssimo Pai Todo-Poderoso, te agradeço, ó Deus, por estarmos reunidos aqui na tua casa em mais este domingo, Pai. Te agradeço por cada irmão que pôde se fazer presente aqui e por todos aqueles que estão ouvindo a tua palavra neste momento. Amado Deus, te peço que venhamos a estar firmemente na tua palavra, Senhor, caminhando dia após dia, e que venhamos estar com nossa atenção totalmente voltada a ti neste culto, ó Pai. É o que te peço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Ainda de pé, eu peço aos amados que recitem comigo o provérbio capítulo 21, verso 1, que se encontra impresso no boletim. Eu lerei e os irmãos repetem comigo. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei. Na mão do Senhor. Na mão do Senhor. Este Oi. Oi, som. Oi. Eu irei começar novamente a leitura, irmãos. Provérbio, capítulo 21, verso 1. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Este, segundo o seu querer, o inclina. Amém. Chama à frente o irmão Nelson para entoarmos o Salmo 11. Boa noite, amada igreja. Vamos louvar o nosso Deus com o Salmo de número 11.
Meu refúgio está em Deus. Como podes me dizer qual ave foge ao monte seu? Assim fujas também. Pois eis que os ímpios vão, tem já pronto o arco à mão, para as ocultas dispara, dos justos de coração. Quando a destruição, fundamentos já não são, quem pode o justo fazer então, se nesta vil condição? No templo está o Senhor, tem nos céus o trono seu. Seus olhos sondam com atenção os filhos dos homens vê. E ao justo aprova Deus, mas odeia ao homem mau. E aquele que violência faz, Deus o abomina já. Javé fará chover fogo, enxofre sobre os maus, e vento abrasador será a taça que lhes dará. Pois justo é o Senhor, Ele ama a retidão, e cada um que justo for, a face lhe verá. Pois justo é o Senhor, Ele ama a retidão, e cada um que justo for, a face lhe verá. Peço novamente que os amados fiquem de pé e façamos a leitura bíblica de Levítico, capítulo 27. Eu lerei os versículos ímpares e os irmãos lerão os versículos pares. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando alguém disser votos com respeito à pessoa, estas serão do Senhor, segundo a tua avaliação. Se o objeto da tua avaliação for homem, da idade de 20 anos até a de 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos. Se a idade for de 5 anos até a 20, a tua avaliação do homem será de 20 ciclos e a da mulher de 10 ciclos. Se a idade for de 6 a 5 anos, a tua avaliação do homem será de 5 ciclos de prata, e a tua avaliação pela mulher será de 3 ciclos de prata. De 60 anos para cima, se for homem, a tua avaliação será de 15 ciclos, se mulher, 10 ciclos. Mas se for mais pobre do que a tua avaliação, então apresenta-te ao sacerdote, para que este o avalie, segundo o que permitem os posses do que fez o voto. Avaliará o sacerdote. Se for animal dos que se oferecem ao Senhor, tudo quanto dele se der ao Senhor será santo. Não mudará nem trocará bom por mal, ou mal por bom. Porém, se de algum modo se trocar o animal por animal, outro serão santos. Se for animal imundo dos que se não oferecem ao Senhor,
então apresentará o animal diante do sacerdote. O sacerdote o avaliará, seja bom ou mau, segundo a avaliação do sacerdote. Assim será. Porém, se de algum modo o resgatar, então acrescentará a quinta parte à tua avaliação. Quando alguém dedicar a sua casa para a sua santa casa, o sacerdote o avaliará, seja boa ou seja má, como o sacerdote a avaliar, assim será. Mas, se aquele que a dedicou quiser resgatar a casa, então acrescentará a quinta parte do dinheiro à tua avaliação, e será sua. Se alguém dedicar ao Senhor parte do campo da sua herança, então a tua avaliação será segundo a semente necessária para semear. Um gomer pleno de cevada será avaliada por 50 ciclos de prata. Se dedicar o seu campo, desde o ano do jubileu, segundo a tua plena avaliação ficará. Seu campo depois de ano de jubileu, então o sacerdote lhe cortará o dinheiro, segundo os anos restantes, até o ano do jubileu, e isto se abaterá da sua avaliação. Se aquele que dedicou o campo, de algum modo, o quiser resgatar, então acrescentará a quinta parte do dinheiro à tua avaliação, e ficará seu. Porém, havendo o campo saído livre no ano do jubileu, será santo o Senhor, como campo consagrado. A posse dele será do sacerdote. Se alguém dedicar ao Senhor o campo de que comprou, e não for parte da sua herança, Então, o sacerdote lhe contará o preço da avaliação até o ano do jubileu, e no mesmo dia dará o importe da avaliação como coisa santa ao Senhor. no ano do jubileu, o campo tornará aquele que o vendeu, aquele de quem era posse do campo por herança. Versículo 25. Toda a tua avaliação se fará segundo o ciclo do santuário. O ciclo será de 20 geras. Meu gado, miúdo, é do Senhor. Mas, se for de um animal imundo, resgatar-se-á segundo a tua avaliação, e sobre ele acrescentará a quinta parte. Se não for resgatado, vender-se-á segundo a tua avaliação. No entanto, nada do que alguém dedicar irremissivelmente ao Senhor, de tudo o que tem, seja homem ou animal, ou campo de sua herança, se poderá vender, nem resgatar. Toda coisa assim consagrada será santíssima ao Senhor. Ninguém que dentre os homens for dedicado irremissivelmente ao Senhor se poderá resgatar, será morto. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são o Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. Dízimas do gado do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou mal, nem o trocará. Mas, se de algum modo o trocar, um e outro serão santos, não serão resgatados. São estes os mandamentos que o Senhor ordenou para os filhos de Israel. Amém. Os irmãos podem sentar. Chama à frente novamente o irmão Nelson para entoarmos o cântico Como Ninguém Me Conheces.
Tu que controlas os ventos e os mares, contens o furor da pior tempestade, comandas o sol e o calor que fornece, como ninguém me conheces. Sondas e vês pensamentos tão tolos, palavras tão feias e desalinhadas. Tu que és a fonte de toda beleza, habitas em meio à pobreza. Meu coração não é digno de ti, mas aqui viestes morar. Só por graça, algo assim pode ser, alguém morto tornar a viver. Meu coração não é digno de ti, mas aqui viestes morar. Só por graça, algo assim pode ser, alguém morto tornar a viver. Tu que concedes conforto ao aflito, dá força ao cansado e alívio ao contrito. Tu que me amaste e a vida me deste, como ninguém me conheces. Meu coração não é digno de ti, mas aqui viestes morar. Só por graça, algo assim pode ser, alguém morto tornar a viver. Tu que concedes conforto ao aflito, dá força ao cansado e alívio ao contrito. Tu que me amaste e a vida me deste, como ninguém me conheces. Amém. Chama à frente o presbítero Laurindo para o momento de intercessão. Quero, neste momento de intercessão, dar graças a Deus por esta igreja aqui reunida. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Vamos baixar as nossas cabeças num gesto de humildade, fazer uma revisão dos nossos passos, das nossas vidas, de cada momento em que conscientemente ferimos as promessas do Senhor. Oremos, meus irmãos. Senhor Deus, Pai amado, Criador de todo o universo, aqui estamos, Senhor, mais uma vez,
para elevar as nossas palavras até o teu santo trono, para te agradecer, Senhor, por todas as graças que o Senhor tem nos dado, que o Senhor nos tem concedido. Queremos, Senhor, te agradecer por cada membro aqui presente e também por convidados e por todos aqueles, Senhor, que estejam a ouvir as palavras pronunciadas neste templo de oração. Muito obrigado, Senhor, pela tua proteção. Muito obrigado, meu Deus, por nos ter reunido mais uma vez aqui para honrar o teu santo nome. Queremos, Senhor, te pedir a tua proteção para esta igreja, Senhor, que cada membro se sinta comprometido contigo, Senhor. Que cada membro aqui presente esteja se sentindo constrangido ao faltar com as suas palavras, ao faltar com seus compromissos para contigo. Sabemos, Senhor, que estamos debaixo da tua palavra, do teu poder, e que tudo só acontece porque o Senhor quer, porque o Senhor determina. Mas nós temos a nossa parcela de responsabilidade. Nós temos, Senhor, que nos comprometer e cumprir com aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Ainda, Senhor, neste momento, eu quero te pedir que as tuas bênçãos, Senhor, sejam derramadas sobre esta igreja, sobre as congregações de Caruaru, sobre a congregação de Teresina, sobre outros membros, Senhor, que se uniram a esta igreja e que moram em terras mais distantes. Ainda, Senhor, eu te peço que converta-nos, que o Senhor possa transformar os nossos corações endurecidos pelo pecado, Senhor, endurecido pela malignidade humana, endurecido, Senhor, pela falta de compromisso e de lealdade para contigo. Somos pecadores, Senhor, todos nós reconhecemos, mas queremos aqui, Senhor, diante de Ti, te pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Queremos, Senhor, nos comprometer a fazer a Tua vontade, Senhor. Muito embora saibamos que seja uma tarefa árdua e difícil, mas temos confiança em Ti, Pai. Temos certeza absoluta que o Senhor nos dará inteligência e sabedoria para nos desviarmos, Senhor, de todo o mal, para nos desviarmos, Senhor, das flechas inflamadas do maligno, para endurecer, Senhor, as nossas forças contra as forças do mal. Senhor Deus, confiamos em Ti. Só o Senhor nos protegerá contra a malignidade humana. Mas ainda, Senhor, neste momento, queremos Te agradecer por nos ter colocado nesta igreja uma liderança forte, uma liderança batalhadora, Senhor, que procura anunciar a Tua palavra com fidelidade e com sabedoria. Eu Te agradeço, Senhor, em nome desta igreja, pelo pastor Jorge Azevedo, que aqui se encontra, Senhor, pregando a Tua palavra. Enriquece os seus conhecimentos, Pai. Lhe dê fidelidade cada vez mais nas suas palavras. Lhe dê sabedoria e inteligência para divulgar, aonde quer que ele vá, o Teu evangelho, Senhor. Abençoa a sua família, Senhor, a sua esposa e os seus filhos, os seus amigos, todos aqueles, Senhor, que lhe dão força para prosseguir nessa jornada. Sabemos que a força maior é Tua, Senhor, pois o Senhor foi quem o indicou para cá. Muito obrigado por isso, Senhor. Queremos ainda agradecer pelo presbitério desta igreja, na pessoa do presbítero Diego. Da mesma forma, Senhor, eu te peço por ele saúde, inteligência, sabedoria, fidelidade à Tua palavra, Senhor. Fidelidade ao compromisso que ele assumiu. Que o Senhor possa protegê-lo, bem como a sua família, a sua esposa e o seu filho, e os seus amigos também. Estenda ainda, Senhor, estas palavras à minha pessoa, Senhor. Me dê sabedoria, Pai. Perdoa os meus pecados. Faça com que eu tenha discernimento, Senhor,
do bem e do mal, e que saiba transformar a fraqueza em força. Que eu saiba, Senhor, ser forte como o Senhor quer que eu seja. Me conduza, Senhor, porque eu dependo de Ti. Não só eu, como toda esta igreja. Abençoa cada membro aqui presente, Pai, e protege tanto eles como toda a sua família. Senhor Deus, ainda falando pelas autoridades deste país, Senhor, que o Senhor escolheu para liderar este país, um homem que não conhecemos, mas que parece ser bom. Mas sabemos, Senhor, que não foi a nossa vontade que prevaleceu. Sabemos, Senhor, que foi a Tua vontade que o escolheu. Peçamos, Senhor, a Ti, neste momento, que o Senhor lhe dê inteligência, sabedoria para conduzir esta nação de forma justa, de forma forte, que não haja corrupção, que não haja mudança de promessas, Senhor, e que nós possamos levar adiante desta nação o compromisso que Ele se propôs a fazer. Muito obrigado, Senhor, por esta escolha. Não sei se foi para a nossa disciplina, Senhor, não sei se foi para o nosso bem, mas o Senhor sabe e o Senhor só faz o que é certo e correto. Senhor Deus, ainda finalizando, eu quero, Senhor, te pedir pelos nossos familiares, amigos e vizinhos, companheiros de trabalhos, pessoas que ainda não conseguem enxergar a verdade da Tua palavra. Ainda não caiu, Senhor, as escamas dos seus olhos. Ainda, Senhor, permanece sobre ele o véu da incredulidade. Aquelas pessoas, Senhor, que ainda se encontram ligadas a ídolos de barro, de pedra, de ouro ou de prata, Senhor, acreditando que ali esteja a Tua palavra, a Tua vontade, o Teu poder. Infelizmente, Senhor, estas pessoas ainda estão cegas na sua fé. Limpa, Senhor, o coração dessas pessoas. Retira dos seus pensamentos, Senhor, esta idolatria, esta pobreza de espírito. Dá a cada um deles, Senhor, a luz que clareia a verdade. Mostra, Senhor, para eles que eles estão errados. E que um dia eles possam estar aqui conosco, Senhor, te louvando, te dando glória, honrando o Teu nome. Muito obrigado, Senhor, por a oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez nos dirigirmos a Ti e pronunciar estas palavras. Em nome desta igreja, Senhor, eu Te agradeço e em nome de Jesus Cristo eu digo amém. Vamos agora ao momento do ofertório. E assim como consta em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, que cada um contribua segundo tiver proposto em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Os irmãos que tiverem seus dízimos e ofertas podem depositar aqui à frente. Oremos. Santíssimo Deus e Pai, te agradeço aqui pelas ofertas que foram depositadas, que venham a ser utilizadas para a Tua obra, Senhor, para o Teu trabalho. Amado Pai, eu te peço também pela pregação que está por vir agora, que possamos estar concentrados. Usa, Senhor, o Teu pastor para trazer uma palavra de forma clara, Senhor, e que venha a ser aplicada em nossa vida. É o que eu te peço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.
Convido a todos a mais uma vez se colocarem de pé, em uma atitude de reverência à palavra de Deus, que mais uma vez será lida. E peço aos irmãos e irmãs, isto é, a toda a igreja, que abram suas Bíblias no livro segundo escreveu o profeta Jonas. Estamos expondo todo o livro de Jonas já há algum tempo, e nesta noite, nessa sequência de uma série de pregação e exposição, nós vamos expor nesta noite o capítulo 4. É o último capítulo que faz esse livro. Eu vou fazer a leitura do capítulo 4 com a minha tradução, e os irmãos e as irmãs acompanharão esta leitura com o texto que você tem aí disponível em sua mão. Livro de Jonas, capítulo 4, diz assim: Com isto desgostou-se muito Jonas e ficou extremamente irado. E este orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu te disse quando ainda estava na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo eu para a cidade de Tarsis, pois sabia que tu és um Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Assim peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável, Jonas, essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma aramada, e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que haveria de acontecer com a cidade. Então, versículo 6, fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizeste sombra sobre a cabeça do profeta, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, versículo 7, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Então, nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol bateu na cabeça do profeta Jonas, de maneira que este desfalecia. Pelo que Jonas pediu para si mais uma vez a morte, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Versículo 9. Então perguntou Deus a Jonas: É razoável a tua ira por causa da planta? O profeta respondeu: É razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: Jonas, tens compaixão da planta que não te custou trabalho algum, a qual não fizestes crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei eu, Jonas, de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre sua mão direita e a sua mão esquerda, como também muitos animais? Podem sentar. Esse é o conteúdo que faz esse quarto e último capítulo do livro, segundo escreveu o profeta Jonas. E como muitos sabem, estamos expondo esse livro já há algum tempo, desde o capítulo 1, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Nós sempre trazemos um tema que está pode ser encontrado entre as entrelinhas da narrativa histórica. E o tema que trago para os irmãos, mediante essa leitura do capítulo 4, é o triunfo da graça. É o tema da nossa mensagem nesta noite, o triunfo da graça. E à medida que avançarmos nos versos e na historicidade narrada por este capítulo, com certeza você vai encontrar, nós vamos encontrar
esse tema inserido nas entrelinhas desse capítulo, o triunfo da graça. E daqui a pouquinho vocês vão entender. E como sempre, nós dividimos o capítulo 4, este capítulo, como temos assim sempre ao expor a palavra de Deus para facilitar o entendimento, bem como as devidas aplicações, nós dividimos esse capítulo 4 em apenas 3 blocos, ou 3 partes. A primeira parte, o primeiro bloco está aí do verso 1 a 3, que traz um segundo tema, e eu vou demonstrar isso aos irmãos. Esse segundo tema, segundo essa narrativa, nós vamos ver o perigo de prestar e pregar aos outros aquilo que você não prega a si mesmo. Isto é, o perigo de você apontar as falhas dos outros e não olhar as suas próprias falhas. Este é o subtema deste primeiro bloco, do verso 1 a 3. No segundo bloco, que vai dos versos 4 a 6, a segunda parte, nós temos também um subtema, e o subtema será na contramão de Deus. Sim, sim, não, não. Este será o subtema do segundo bloco, dos versos 4 a 6, na contramão de Deus. Sim, sim, não, não. Daqui a pouquinho vocês vão entender o porquê desses subtemas. E o terceiro e último bloco também com o terceiro e último subtema, que está aí dos versos 5 a 11, é o triunfo da graça. E aí o nosso tema principal, onde nós vamos constatar, nós vamos perceber aí do verso 5 a 6, no terceiro bloco, o triunfo da graça. Com a ajuda de Deus, mediante Jesus Cristo, suplicando ao Espírito Santo, seja essa a nossa oração, que Ele nos dê entendimento e também compreensão para podermos, uma vez ouvido a palavra de Deus, tendo-a entendido-a, possamos colocá-la em prática para a honra e glória do nome de Deus e para a nossa felicidade. Lembrando que o texto já falou comigo. Evidentemente, quando preparava este sermão, essa minha prédica, o texto já falou comigo, as devidas aplicações também e foram, estão e estarão sendo aplicadas em minha vida, e também a nossa súplica que o Espírito aplique em todos vocês, em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu gostaria de usar esse meu momento de introdução, preparando a mente de vocês para o que nós vamos e o que nós estamos encontrando aqui no capítulo 4. Se vocês bem se lembrarem, na nossa última pregação, há 2 semanas atrás, pouco mais de 2 semanas atrás, nós vimos Jonas voltando para a cidade a qual Deus, o seu Senhor, lhe havia comissionado. Vocês se lembram que Deus chamou Jonas, ainda em Israel, para se dirigir à cidade de Nínive e ali anunciar uma sentença de juízo da parte de Deus. Coisa esta que ele não fez. Ele se desviou do caminho. Ao invés de obedecer a Deus, ele resolveu, por vontade própria, por desejo próprio, se rebelar contra Deus e ir para uma outra terra, uma terra estrangeira, a qual o Senhor não lhe havia comissionado para tal, e queria ele, desejoso de fugir da presença de Deus, para a cidade de Tarsis. E vocês se lembram todo o episódio, toda a narrativa histórica que aconteceu com esse profeta. Em meio ao mar, a voragem do mar, este foi reconhecido como aquele que se rebelou contra o seu Deus, e por isso os marinheiros ali, companheiros dessa empreitada de Jonas, dessa viagem de Jonas, a submissão à própria manifestação de vontade do profeta, jogou este ao mar, porque reconhecia que aquela tempestade que se abatera sobre o navio era consequência da sua rebelião, da sua rebeldia ao seu Deus. E no momento em que ele é jogado ao mar, lançado ao mar, um grande peixe, aqui chamamos e destacamos a mente dos irmãos, possivelmente uma baleia, tomou o corpo de Jonas vivo e
guardou em seu ventre, possivelmente em seu estômago, durante 3 dias e 3 noites. Isto não foi uma narrativa simbólica, não foi uma figura de linguagem. Também falei aos irmãos que o próprio Senhor Jesus Cristo atestou a narrativa deste livro, principalmente no que tange Jonas ter sido engolido por uma baleia, sendo literal e não somente uma história com um H minúsculo, não é? Uma figura de linguagem, mas um fato, uma historicidade real, que aconteceu mesmo, e Jesus tomou também para si. Se vocês se lembram, quando Jesus disse, assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim também importa que o Filho do Homem esteja no seio da terra, se referindo ao seu sepultamento 3 dias e 3 noites. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo atestou a historicidade de Jonas como sendo real, como sendo uma história verdadeira e literal. E depois de 3 dias, conforme vimos aí no capítulo 3, Jonas retorna ao seu início, ao qual Deus lhe havia comissionado. Ele chega ao litoral de Nínive, e ali ele começa a apregoar o iminente juízo de Deus a uma cidade, a uma metrópole, conforme nós acabamos de ler aqui no capítulo 4, aonde se conhecia um número total de habitantes, e este número se dava em mais de 120 mil pessoas. Então era uma metrópole, era uma cidade grande, isto afora crianças e idosos. Lembre-se que judeus, eles não faziam genealogia, ele não contava a sua população contando de mulheres, crianças e pessoas idosas. Então havia bem mais de 120 mil pessoas na cidade de Nínive. E agora no capítulo 4 nós encontramos o que aconteceu depois da pregação de Jonas àquela cidade de Nínive. Vocês se lembram como Deus trouxe um grande avivamento entre o final do capítulo 3 e o início do capítulo 4? Ao invés, mesmo aquele profeta apregoando uma mensagem de juízo iminente, nós vimos isso há 2 semanas atrás, Deus manifestou graça, manifestou misericórdia a quem de direito merecia juízo. Se vocês olharem aí para o capítulo 3, o versículo 10, vocês vão constatar, vocês vão aferir que essas minhas palavras são aferidas pelo relato histórico. Jonas capítulo 3, versículo 10. Jonas escreveu: viu Deus o que fizeram e como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhe faria, e não fez. E ali nós encerramos aquela pregação, aquela prédica, fazendo os devidos destaques e aplicações. E segundo essa narrativa do versículo 10 do capítulo 3, nós agora nesta noite daremos sequência, porque é o resultado daquele grande despertar, não é? Mediante a manifestação da graça de Deus, conforme está aqui no relato do versículo 10, e adentramos agora no capítulo 4. O que aconteceu quando Jonas, ao invés de ver o juízo iminente, ele viu, sim, a manifestação da graça de Deus àqueles que não mereciam. E é aqui que nós adentramos agora, neste primeiro bloco, dos versos 1 ao versículo 3, e com a ajuda de Deus, conforme nós dissemos, que Ele aplique as mensagens, os destaques e as aplicações no coração de todos os irmãos e irmãs que Deus trouxe aqui nesta noite para ouvir a sua palavra. Assim seja, no nome de Jesus. Amém. Então vamos ao nosso primeiro bloco. Versículos de 1 a 3, cujo subtema é o perigo de pregar aos outros ou de apontar os erros dos outros e não ver os seus próprios erros. E, como sempre também, eu vou fazer mais uma vez a leitura do verso 1 a 3 desse primeiro bloco e depois seguimos as devidas aplicações e recomendações do texto. Capítulo 4, verso 1 a 3. Com isto,
desgostou-se Jonas extremamente e ficou com raiva de Deus. E este orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que te disse, estando eu ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabias que és um Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. E agora peço-te, ó Senhor, tira a minha vida, porque me é melhor morrer do que viver. Uau! Vocês imaginem, agora vamos aos destaques e às devidas aplicações. Vocês imaginem os primeiros leitores, os primeiros que tomaram posse deste livro. E lembrando, Jonas viveu cerca de 320 a 400 anos antes de Cristo Jesus. Vocês imaginem a reação dos primeiros leitores. Essa narrativa aqui. Um profeta com raiva de Deus. Isto é, um profeta manifestou explicitamente que estava sentindo ódio, que é um conteúdo mais elevado do que raiva, é um segundo estágio. É tanto que Almeida preferiu, se você prestar atenção aqui, que ele preferiu não traduzir do original o ódio de Jonas contra Deus, mas uma ira em extremo. Quer dizer, Jonas estava não só irado, não só com raiva, mas com ódio de Deus. Vocês imaginam um profeta sentir ódio de Deus? Você já teve coragem, trazendo já uma aplicação para os nossos dias? Você já teve em algum momento, no período das suas adversidades, dos piores momentos da sua vida, naquele momento em que você não consegue entender o porquê muitas coisas mais estão ou estarão acontecendo na sua vida, e de repente você que se diz cristão e olha e diz: meu Deus, como pode? Por que isso? Eu penso que muitos de vocês teriam pouca coragem de dizer explicitamente que não concordaria e não estava concordando com aquele momento de dor que você estivesse passando, e como consequência a isso, concomitantemente a isso, você dizer: Deus, eu estou com raiva do Senhor, como Jonas assim o fez. Se vocês se lembrarem, ainda nesse momento de trazer as devidas aplicações para nós, hoje em dia, Jonas é um dos livros mais humanos em todo o Antigo Testamento, porque Jonas retrata aquilo que o ser humano é, aquilo que você e eu somos, independentemente de sermos cristãos ou não. Aqui está o retrato do que é a natureza humana, do que é ser humano, suscetível a erros, a comprometimentos, a raiva, a ira. Em súmula, a prática de pecado. Jonas disse publicamente, explicitamente: Deus, eu estou com ódio do Senhor. Olha aqui, capítulo 4, versículo 1. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Ele ficou irado contra quem? Contra quem? Versículo 2. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor! Olha as exclamações. Não foi isso que eu te disse, estando eu ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és um Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande benignidade, e que te arrependes do mal que o Senhor mesmo ameaça, que o Senhor mesmo profere. Eu não sei se vocês perceberam,
entre o versículo 1 e o versículo 2, é uma resposta que encontramos a essa resposta que não aparece no capítulo 1. Eu gostaria que vocês voltassem a sua atenção aí para o capítulo 1 desse livro de Jonas. Jonas, capítulo 1. Veja aqui a narrativa. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, homem, e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Ok. Versículo 3. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a cidade de Jope, achou um navio que iria para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, rumo à cidade de Tarsis, para fugir da presença do Senhor. E ponto. E a gente perguntava, por que Jonas se rebelou contra Deus? Em uma comissão tão explícita. Houve alguma dualidade na palavra de Deus? Jonas, se levante, saia da sua terra, da sua casa e vá para a cidade de Nínive, pregar contra ela um juízo iminente. E nesse primeiro capítulo, até o capítulo 3, não diz, e não nos foi dito, e não é dito ao leitor, o porquê Jonas, em uma franca desobediência a Deus, se rebela contra uma palavra proferida, um imperativo: levante-se e vá à cidade de Nínive. Há imperativos aí, há vozes de verbos que estão no imperativo. Levanta-te, do verbo levantar, levantai, e ide, do verbo ir, estão no imperativo. Vá à cidade de Nínive pregar contra ela. E o texto apenas diz que Jonas se rebelou contra Deus, ao invés de ir para Nínive, foi para Tarsis. E a pergunta que ficou no ar, sem resposta até então, foi: por que isso? Não é? Por que isso? Por que Jonas se rebelou contra Deus? Por que Jonas se levantou em sedição contra Deus? Agora, no capítulo 4, nós temos a resposta. E eu digo um tanto quanto uma resposta, no mínimo, interessante. O que levou Jonas a fugir, ou tentar fugir da presença de Deus, foi por saber que Deus era um Deus misericordioso, que era um Deus cheio de graça, e era um Deus bondoso. Vamos parar aqui um instante, vamos refletir sobre isso. Capítulo 4, versículo 2. Ele disse assim: e orou Jonas ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu te disse. Isto é, houve uma conversa de Jonas e Deus que não está registrado no capítulo 1, nem no capítulo 2, nem no capítulo 3, mas aqui vem à tona. Não foi isso que eu te disse? Estando eu ainda na minha terra, por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabias que és um Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande benignidade, e que te arrependes do mal. Pronto, aqui precisamos parar para fazer alguns destaques e chamar também algumas aplicações devidas. Se a gente analisarmos esse texto na sua construção gramatical, o que levou Jonas a se rebelar contra Deus? Foi ao fato de Deus comissionar o profeta para ir a uma cidade e trazer sobre ela iminente juízo de destruição. Isto é, Jonas estaria sensibilizado pelo fato de que mais de 120 mil pessoas, entre mulheres, crianças e idosos, iriam morrer sumariamente. Estaria Jonas fugindo da ira de Deus? Porque é próprio da natureza humana. Ou não é? Trazendo aqui para os nossos dias, para o seu dia. Imagine, o homem geralmente foge da presença de Deus, temendo um juízo iminente.
E aqui desse profeta foi o contrário. Ele diz explicitamente que fugiu da presença de Deus por causa da bondade dele. Porque Deus poderia salvar os inimigos do profeta e os inimigos do povo do profeta. Isso de colocado assim dessa forma, pode trazer no mínimo alguma consternação ou algum momento de admiração. Mas vamos lá, vamos fazer os destaques em nossos dias. À luz do Evangelho de Cristo Jesus. Por que as pessoas, hoje em dia, resistem tanto quando você prega, quando você anuncia o Evangelho de Cristo a elas? Em outras palavras, por que pecadores não vêm e não se doam, isto é, não dão a sua vida, não entregam as suas vidas a Cristo Jesus e o seu Evangelho? Vocês prestam atenção aqui na ligação? Muitos chegam e dizem a seus parentes. Quantas vezes você possivelmente não falou aos seus parentes que ainda não foram alvo da manifestação da graça de Deus? Olha, Deus ama você, Deus estará pronto a perdoar os seus pecados. Isto é, você só mostra o melhor de Deus, ou não é? E o interessante, por que então, se você tem apresentado um Deus tão misericordioso, tão bondoso, tão amoroso, as pessoas não se deixam levar pela mensagem do Evangelho? Ou talvez até, porque até hoje você tem resistido ao Evangelho na sua vida? Porque você está com medo do Deus irado? Ou porque você tem resistido a Ele, porque Deus é bom e você é mau? Porque é o caso aqui de Jonas. Jonas estava com ódio de Deus, não porque Deus iria destruir ou estava para destruir uma cidade. Jonas estava irado com Deus por causa da bondade de Deus. Talvez seja este o grande motivo, a grande barreira de você, sim, você não ter vindo a Cristo até o presente momento. Talvez você já ouviu falar da ira de Deus sobre os pecadores, do juízo iminente dele. Talvez isso não lhe tenha ou não surta nenhum efeito em você. Mas talvez o que tenha impedido você de se entregar a Cristo Jesus, isto é, o seu Evangelho, é porque lá no fundo da sua mente, do seu subconsciente, você saiba que Deus é bom e por isso que você teme. Isto é, se Deus é bom, significa dizer que nada que eu faça, nada que eu tenha, tem nenhum valor. Não vai pesar. E aí está o medo de se chegar para Deus. Não porque Deus seja mau, um Deus irado, mas porque Ele é bom e você é mau. É o que está acontecendo aqui. Veja como Jonas, no seu livro, e daí mais uma prova de que esse livro é um relato histórico, real, que Jonas abre a sua mente, o seu coração, através da pena que estava sobre sua mão. Eu, em um momento na minha vida, eu me irei, eu fiquei com raiva, com ódio de Deus, porque sabia que Ele era bom. Primeira aplicação. Segundo destaque, nesse ainda primeiro bloco. Interessante, vamos agora, mais uma vez, olhar aqui para Jonas, a pessoa de Jonas. Ele diz que estava com ódio de Deus, porque Deus haveria de manifestar graça quando Jonas chegasse à cidade de Nínive, e em chegando lá, ele iria falar sobre o juízo iminente de Deus, porém, conhecendo ele como conhecia Deus, Deus, ao invés de trazer juízo, iria manifestar graça. Ok. E Jonas, na sua concepção de juízo, ele se colocando ou se interpondo entre o que é necessário para se fazer justiça, sobre todo o peso dessa palavra justiça, Jonas diz: Deus, em seu lugar, eu seria mais justo do que o Senhor. Justiça no que diz em exercer juízo, e não de fato de equilibrar a balança. Jonas se interpõe
como sendo o próprio Deus. Olha, Senhor, esse povo merece juízo. Esse povo merece o inferno, é destruição e não graça. Em outras palavras, o Senhor é um bonachão. É isso que Jonas está dizendo aqui. O Senhor é um bonachão. É aquele vovôzão que faz tudo pelo neto. Ou pelos netos. Está nem aí com as consequências. E quantas vezes? Quantas e quantas vezes? Lembre-se, o texto já falou comigo. Eu me coloquei no lugar de vocês. E é onde vocês estão agora diante dessa narrativa. E quantas vezes você olhou e tem olhado para aquelas pessoas que lhe têm feito mal, e você deseja a morte, a destruição e o juízo de Deus na vida delas. E você deixa de olhar para si mesmo e o que você merece. Chegamos ao terceiro e último aplicação do texto. Lembra-se do subtema desse primeiro bloco? O perigo de pregar aos outros e não a si mesmo. Jonas queria juízo, destruição para os seus inimigos. Não queria graça, não queria nenhum favor ou nenhuma manifestação do favor de Deus na vida ou sobre a vida dos seus inimigos, que eles fossem destruídos. E Jonas não merecia, não? Jonas não era pecador? Passível também de juízo? Olha aí como é fácil a natureza humana ser PhD em apontar os erros dos outros, em aguardar o juízo, a justiça, quando você não olha para você mesmo e o que merece os seus atos e o que você merece diante de Deus. Eu vou levar vocês agora a um pouco bem mais adiante da história, aos dias de Jesus, que ele volta a falar sobre essa temática aqui, segundo essa narrativa de Jonas. Abram suas Bíblias, por favor, em Mateus, capítulo 7. Livro segundo escreveu o profeta Mateus, o discípulo de Jesus, Mateus. Capítulo 7. Eu vou construir aqui uma ponte entre a narrativa de Jonas e agora as palavras de Jesus proferidas pelo servo do Senhor, Mateus. Mateus, capítulo 7, verso 1 a 5. Acompanhe a leitura. Mateus 7, do 1 ao 5. Jesus diz assim: não julgueis e não serás julgados, pois com o critério com que julgardes outras pessoas, sereis julgados, e com a medida que tiveres medido, vos medirão também. Porque vês tu o arqueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me primeiro tirar o arqueiro do teu olho, para que quando tirares possais ver com clareza? E quando tu mesmo não remove a trave que está no teu, versículo 5, Jesus diz, exclama: hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Eis aí, Jonas estava aguardando, vibrando veementemente, com avidez, a manifestação do juízo da parte de Deus sobre os ninivitas. Sim, agora, Jonas colocado na balança, o que ele merecia? Um homem que ousou se rebelar contra Deus, um homem que ousou irar-se contra Deus, não porque Deus, através de momentos, ou permitindo momentos de adversidade na vida do profeta, este se entendeu porque de tantos problemas, poderia justificar: Senhor, a tua mão está pesando sobre mim, por quê? Por quê? Esse, pelo contrário, ele se ira contra Deus, por Deus não vingar os seus inimigos, e fica com raiva de Deus, porque Deus mostrou bondade, misericórdia, e não juízo. Agora é a questão, se coloque no lugar.
Se coloque bem no meio dessa narrativa. Eu sei que você deve ter pessoas que magoaram vocês, ou têm magoado vocês. Não importa se parentes, amigos, enfim. E você lá no seu íntimo, aguardando tão somente que Deus faça justiça. Sim, mulheres cujos maridos cometeram a quebra do 7º mandamento, e muitas estão tentando ou tentaram destruir a sua vida familiar. O que vale para um, vale para o outro, também homens com mulheres e assim sucessivamente. E nesse momento de raiva, de ira, clamando por justiça, você espera que tal pessoa, ou alguém que está lhe causando dor, lhe causou dor, que ela seja destruída, seja aniquilada, seja riscada deste mundo. É assim que Jonas estava preparado para a sua estadia na cidade de Nínive. De repente, quando ele esperava juízo, Jonas viu uma manifestação de perdão, de misericórdia. Isto é, Deus perdoou os inimigos de Jonas. E queria que Jonas se tornasse amigo deles. Porque Jonas dali por diante ia chamar os ninivitas não mais de inimigos, mas de irmãos. De irmãos. Você viu como Jesus disse? Por que você julga o outro? E você não olha para você mesmo? Ah, porque fulano de tal me feriu, me machucou, pau. E você, quantas vezes tem transgredido os meus mandamentos? Você, quantas vezes eu mandei você ir para a direita, você deu meia volta? Quantas vezes não disse eu, venha para junto de mim, e mais você se ia em caminhos outros, distante de mim? Sabe o que é mais importante aqui, quando você passa a conhecer as Sagradas Escrituras? Quando você se aproxima de Deus, é tudo que eu fiz, tudo que eu faço, tudo que eu venho a fazer, isto é, nos 3 tempos do verbo, passado, presente e futuro, tudo diz respeito não à minha pessoa somente, nem àqueles que estão ou estiveram ao meu redor, ou estarão ao meu redor, mas tudo diz respeito à minha pessoa e à pessoa de Deus. Isso é que é o máximo da palavra. Quando você se aproxima de Deus, Deus se aproxima de você. E disse Paulo, a ponto de não mais eu viver, mas Cristo é quem vive em mim. E ele toma a sério essas palavras. Basta você se lembrar quando Paulo estava perseguindo a igreja, saindo de Jerusalém e indo rumo à cidade de Damasco. No meio do caminho, ele esbarra com quem? Jesus. E diz o relato histórico lá em Atos capítulo 9. E o fulgor, como a luz do pleno meio-dia, se apresentou diante de mim, e eu ouvi uma voz em hebraico que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Paulo disse: quem é, Senhor? Eu estou perseguindo o Senhor? Como assim? E Jesus prontamente lhe respondeu: quando você persegue um membro da minha igreja, você está perseguindo a mim, porque eu e o meu povo somos um só, somos uma só pessoa. Vocês entenderam? Quando você julga, quando você aponta erro dos outros, mesmo eles tendo cometido erro, é crime. É crime. Não, mas eu estou falando a verdade, eu estou apontando a verdade. É crime. Mesmo sendo verdade, você não pode apontar os erros dos outros ou desejar que o erro dele torne-se público. E muito menos você esperar juízo e justiça, numa condição de você se colocar melhor ou estar mais elevado do que ele. Não. Isso é erro. É crime. E assim Jonas é encontrado e aparelhado diante de Deus. Jonas, você queria que eu trouxesse juízo para eles? Então, Jonas, eu vou começar a trazer juízo, começando de você, porque você é o primeiro a merecer juízo da minha parte. Vamos ao nosso segundo bloco, versículo 4 a 6. Jonas, capítulo 4, versículo 4 a 6. Tendo dito o que disse, versículo 4, e disse o Senhor a Jonas:
É razoável essa tua ira contra mim, Jonas? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma aramada, e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que acontecia com a cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, em muito se alegrou, olha onde aparece de novo a palavra em extremo, e Jonas se alegrou em extremo por causa da planta. Nesse segundo bloco, surge um subtema, conforme eu tinha dito. O subtema é, na contramão de Deus, o sim, sim, não, não. Pois bem, saímos do primeiro bloco sobre a atmosfera de ira da parte de um profeta contra o seu Deus, o seu Criador, o seu Senhor. E a grande expectativa era como Deus iria reagir a isso tudo, colocado pelo profeta. Isto é, o profeta vomitou em palavras aquilo que o interior, o seu interior, sua mente, seu coração, estava sentindo diante de Deus. Ele teve coragem, que muitas vezes você e eu não temos tamanha coragem, tamanha ousadia de dizer a Deus o que de fato estamos experimentando e estamos sentindo, como se Deus não soubesse. Pois bem, preste atenção aqui como foi que Deus respondeu a Jonas. E disse o Senhor: a tua ira contra mim, você tem razão para isso? Veja que o que aconteceu aos ninivitas e o que estava acontecendo com eles sai de cena. Agora é Deus e Jonas. É Deus e Jonas. Pois bem, e o interessante é que entre o versículo 4 e o versículo 5, há um lapso de tempo aqui. Deus pergunta a Jonas, ou perguntou a Jonas: Jonas, será razoável essa tua ira contra mim? E no versículo 5, está narrado assim: então Jonas não respondeu a Deus se era razoável a ira de Jonas contra Deus. Ele não respondeu a Deus. Esse lapso de tempo entre o versículo 4 e o versículo 5 significa dizer que Jonas ouviu, mas não respondeu nada a Deus. Não respondeu. Deus fez uma pergunta direta e Jonas respondeu em silêncio a Deus. É tanto que no versículo 5 ele diz: então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma aramada, uma tenda, 2 por 2, mais ou menos assim. E assentou-se no oriente da mesma, e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que acontecia à cidade. Jonas teimou. Jonas agora mostra mais uma vez o que está em seu coração. Jonas reclamou contra Deus e desafiou Deus. Jonas desafiou Deus. Jonas mostrou que Deus estava errado e que Jonas estava certo em querer o juízo sobre os ninivitas. É tanto que no verso 5, Jonas saiu da cidade. Olha a resposta dele. Jonas saiu da cidade, fez uma cabana ali improvisada, o mínimo que desse sombra, né, sobre sua cabeça, sobre seu corpo, e sentou-se debaixo dela para ver o que acontecia com a cidade. O que é que essa construção gramatical está nos dizendo? Que Jonas desafiou Deus. Jonas não abriu mão em dizer que ele estava certo e que Deus estava errado. E mais uma vez,
poderíamos esperar? Estupefatos? Deus não vai fazer nada? Um camarada desafiando o próprio Deus, na cara dele, não vai fazer nada. Olha aí, como é que Deus vai fazer. Versículo 6. Então, fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a cabeça de Jonas, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da sombra. Jonas se alegrou em extremo por causa da planta, perdão. Vamos parar aqui, vamos entender o que está acontecendo aqui. Na contramão de Deus, sim, sim, não, não. A cabana que Jonas fez, e como é próprio da natureza humana, foi insuficiente, e seria insuficiente para trazer de fato conforto ao profeta. E Deus interveio, soprou, aquela cabana voou, e Deus fez nascer sobre o corpo de Jonas uma planta. Ele não fala qual é a planta. Quem sabe, uma bananeira. As folhas grandes, né, que a bananeira tem. De repente pode ter sido a bananeira, se quisermos especular, mas isso aqui não cabe. O que cabe é o seguinte, que uma planta nasceu milagrosamente, porque o seu crescimento foi imediato, a ponto de, enquanto o profeta começou a cochilar, pelo calor escaldante, né, de onde ele estava, na parte oriente da cidade, a sombra que a planta sobre o seu corpo fez Jonas relaxar, a ponto dele estranhar não para o mal, mas para o bem. Jonas ficou feliz em extremo, se alegrou. Quem sabe no subconsciente de Jonas, ele não pensou assim: graças a Deus, Deus agora me ouviu, Ele agora está me dando o que eu mereço, e vai dar o que esses ninivitas merecem. A natureza humana é assim. Lembre-se que Jonas, segundo a narrativa aqui do capítulo 4, pediu a Deus quantas vezes a morte? 2 vezes. Senhor, me mata, melhor me é morrer do que ver os ninivitas salvos. 2 vezes ele pede a morte a Deus. E Deus, ao invés de matar Jonas, faz nascer sobre ele, naquele momento ali, que ele estava aguardando o juízo eminente de Deus, Deus preparou, aparelhou para ele sombra, só faltou a água fresca. Deus trouxe a sombra. E aí onde está a resposta de Deus. Por favor, abram suas Bíblias em Mateus. Mais uma vez vamos criar uma ponte entre a narrativa de Jonas e o que encontramos no Novo Testamento. Mateus, agora o seu capítulo 5. Lemos o capítulo 7, agora vamos ao capítulo 5. Versículo 37. Seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não. O que disso passar vem do diabo. Afinal, Jonas queria a morte? Ou gozar de bens materiais em vida? Lembre-se, Jonas se alegrou em extremo por causa da sombra da planta. Seja a vossa palavra, sim, sim, não, não. O que disso passar tem origem maligna. Vamos aos destaques. O que isso tem a ver? Voltando lá para Jonas, capítulo 4, versículo 6.
Deus sabia como convencer Jonas que a ira de Jonas contra Deus era injusta. Mas como é que Deus daria uma resposta a Jonas de forma indelével, inerrante? Mostrando ira sobre Jonas, matando ele, embora o mesmo, Senhor, eu quero morrer, melhor morrer do que ver meus inimigos vivos. Mataria Deus Jonas? Muito embora merecesse? Era o próprio pedido do profeta. Não. Sabe o que foi que Deus fez? Manifestou bondade também a Jonas. Um milagre aconteceu. Não que Jonas, como os ninivitas, não merecesse também a morte. Vocês querem ver uma coisa? Abram suas Bíblias no Salmo capítulo 76. Salmo de número 76. Salmo número 76. E acompanhe a leitura que eu farei do versículo 10. Eu não sei quantos de vocês já leram, estão lendo o livro de Salmos. Eu aconselho que você leia. É muito bom. É também um livro cujo o conteúdo é o que é a dor humana e como essa dor humana é saciada pela manifestação da bondade de Deus. Os autores do livro de Salmos foram homens e mulheres como vocês, tais quais vocês e eu. E o relato do livro de Salmos é eles indagarem em Deus o porquê de tanto sofrimento. E aqui não é diferente. Salmo de número 76, versículo 10. Olha o que é que está escrito aqui. Salmo de Asaf, que diz no versículo 10: Pois, Senhor, até a ira humana há de louvar-te, e dos resíduos das iras tu serás glorificado. Uau! O Espírito Santo, sim, que é o autor final de todos os livros que compõem a Bíblia, ele diz: a ira do homem contra seu Deus nada mais fará, ou não irá além de promover a glória de Deus sobre aqueles que, através da ira, odeiam o ser Deus. A própria ira humana te glorificará. Agora voltemos para Jonas 4, verso 6. Jonas viu, sentiu a sombra que a planta fez e se alegrou. O texto não diz que Jonas glorificou a Deus em nenhum momento, apenas que ele ficou feliz. Qual foi a resposta de Deus a Jonas? Bondade, comiseração, graça. E Jonas se alegrou. Deus transformou a ira de Jonas contra Deus para a manifestação da glória de Deus. E a planta é esta manifestação. Jonas queria o mal e Deus fez a Jonas também o bem. Vocês conseguem perceber isso? Jonas merecia o mal, ele pediu a morte. E Deus fez o bem a ele. Fazer o bem é próprio da natureza do ser Deus, mas fazer o mal é próprio da natureza humana. Até Satanás sabe disso. Abram suas Bíblias no livro de Jó, por favor. Livro de Jó é o livro que antecede o livro dos Salmos. Jó capítulo 2. Jó capítulo 2, versículo 4 e 5. Vocês sabem, né? O primeiro capítulo até o capítulo 10
que faz o livro de Jonas, os 10 primeiros capítulos, é a manifestação da grande aposta de Deus e de Satanás. A grande aposta de Deus com Satanás. Satanás diz: Jó vai te amaldiçoar. E Deus diz: eu aposto que Jó não vai em momento nenhum me amaldiçoar. E a grande aposta cósmica. No capítulo 2 de Jó, no versículos 4 e 5, olha o que é que Satanás diz quanto à natureza humana. Então, Satanás respondeu ao Senhor Deus: pele por pele, o que não dará o homem em prol de sua vida? Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, pois, ó Senhor Deus, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se Jó não vai blasfemar na tua cara. Ele sabe o que você gosta, ele sabe o que eu sou e de que natureza nós somos formados. Pele por pele, o que não dará o homem em prol de sua vida. Jonas queria a morte, não foi? Mas em vindo a sombra, ele extremamente se alegrou. O desejo da morte passou mediante a sombra. Próprio da natureza humana, pele por pele, o que não dará o homem em prol de sua vida. E é aí onde Deus ganha Jonas. É aí onde a graça de Deus, ela encontra o seu maior triunfo. Vamos voltar lá para Jó, lá para Jonas, nosso terceiro e último bloco. Agora, dos versos 7 a 11. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que este desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então, Deus perguntou a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Jonas estava brabo aqui, estava com raiva. Versículo 10. Então o Senhor disse: Jonas, tens compaixão de uma planta que não te custou nada, que não te custou trabalho algum, a qual não fizestes crescer, que numa noite nasceu e numa noite morreu? E não hei eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, como também muitos animais? Vamos prestar atenção aqui agora, como Deus triunfou sobre a ira de Jonas. Lembre-se, está escrito que a ira humana glorificará a Deus. Deus, numa interlocução entre ele mesmo e Jonas, o seu profeta, Deus pergunta a ele 2 vezes: Jonas, é razoável essa tua ira contra mim? Jonas, é razoável essa tua ira contra mim? E como foi que Deus demonstrou que Jonas estava errado? Desde o começo, e Deus estava certo. Fazendo o bem a Jonas. Fazendo bem a Jonas. E é aqui aonde a graça triunfa. Talvez agora
Você que está aqui nesta noite ouvindo a minha prédica, Deus está falando não só a Jonas, mas a você nessa noite. Conforme Jesus, há mais de 400 anos depois de Jonas, e há mais de 2000 anos atrás, Jesus disse: você quer ganhar sobre seu inimigo, não pague olho por olho, dente por dente, mas faça o bem ao seu inimigo. Queira e deseje o bem para o seu inimigo, faça o bem àqueles a quem lhe magoa, e é assim que você vai ganhar dele. Não é fazendo mal pelo mal recebido, porque no final que diferença há? Você vai me pagar. O que é que você vai ganhar contra isso? Se você der como recompensa o mal recebido, você vai pagar na mesma moeda. Não faz sentido, não tem valor nenhum. Mas, porém, todavia, entretanto, quando você faz o bem a quem não merece, é aí onde a graça de Deus, o fato de eu ser uma nova criatura, faço e farei com Deus em mim a diferença, porque eu não pagarei pelo mal recebido com o mal da minha parte, mas farei o bem. É aí onde a graça triunfa, é aí onde Deus triunfa, é aí onde a própria ira do homem há de glorificar Deus. Fazer o bem. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se teu inimigo bater a tua porta, disse Jesus, e tiver sede, dá-lhe água de beber. Porque tu fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele, e sobre ti terás o reconhecimento que sois de fato meus filhos. Porque é assim que Deus age. É assim que Ele tem agido. E talvez seja pelo fato de Deus agir assim, que você ainda não rendeu, não entregou sua vida a Ele. Porque você tem medo da bondade de Deus. E eu sei o que significa ter medo da bondade de Deus. Porque você tem medo de ser igual a Ele. Fazer o bem. Até mesmo aos seus piores inimigos. É isso que você tem medo. É isto que o homem tem medo. Ser igual a Deus. Em termos de bondade, não em termos de divindade e glória, mas em ser bom como Deus. Foi aí que Jonas perdeu. E foi aí que Deus ganhou. Deus mostrou o quanto era infundada a ira de Jonas contra Deus. E menos ainda, o quanto era pueril o ódio de Jonas contra os ninivitas. Porque se os ninivitas merecessem perecer, Jonas também merecia. 4 vezes, Jonas pediu a morte a Deus. E Deus não o matou. Os ninivitas mereciam a morte, e Deus não os matou. Porque Deus é bom. E a graça dele triunfa sobre a ira do homem. Sempre, sempre, sempre. E é isso que mete medo nas pessoas. Como assim, pastor? Em saber que Deus não trata as pessoas como, sobre a minha ótica, sobre o seu senso de justiça, pessoas mereciam sofrer, padecer, porque me causaram, ou estão me causando, algum tipo de dor, de sofrimento. Talvez o seu maior medo de Deus seja porque Ele não trate, nem mesmo a você, como você merece. Ou tem merecido. Abram suas Bíblias para terminarmos. Salmo 103. Versículo 10.
Deixe-me ler do versículo 8, Salmo 103, do versículo 8 ao versículo 10. Salmo 103, verso 8 a 10, diz assim: O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Agora veja o versículo 10. Posto que ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Você consegue entender isso aqui? O que você merecia, como Jonas, como os ninivitas, Deus não faz. Porque diante dos seus olhos não há um justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos, sem exceção, se desviaram, um a um se voltaram-se, suas costas para Deus. Desconhecem e desconheceram o caminho da paz, posto que no caminho dos homens só há destruição e miséria. Na sua boca só há podridão, mentiras e assassinatos. São velozes para derramar sangue. Antes, inimigos de Deus e amigos dos prazeres mundanos. Mas apesar de Deus faz e fará o bem a todos que quiserem se achegar a Ele. Jonas não foi a exceção. O triunfo da graça foi o tema deste quarto e último capítulo, encerrando assim o livro de Jonas. Que Deus tenha misericórdia de todos vocês e aplique estas lições tão preciosas na minha vida, na vida de vocês. Saindo daqui, apesar desses 50 minutos que aqui passamos juntos, lembrando que Deus é bom, você é mau. E Deus é bom porque mesmo você merecendo juízo, destruição e morte, Deus não trata você e não tem tratado você como você realmente merece. Porque Deus é bom, mas você é mau. Mas o fato de você ser mau não anula o fato de Deus ser bom. O triunfo da graça foi o tema da nossa mensagem nesta noite. A todos eu convido a ficarem de pé. Vamos encerrar com oração nosso culto. Tenham todos um excelente restante de noite, um magnífico início de semana. Amanhã é o primeiro dia útil da semana. Que Deus possa estar no seu pensamento durante o decurso de toda a semana. Tente se lembrar de tudo aquilo que você ouviu nesta noite, como também aos que estevem aqui pela manhã, certos de que esse é o momento de você se aproximar de Deus, mesmo sendo você quem é. Você é mau, mas Deus é bom. E isto é o tempo, a era da graça. É assim que Deus trata pecadores, segundo a sua graça. O que eles merecem, não recebem. E o que eles, na verdade, não merecem, recebem. Perdão total dos seus pecados. Eu vou pedir ao irmão Júnior que nos eleve a Deus nessa oração final. Oremos. Senhor, grande Deus, majestoso Pai, a Ti te agradecemos, Senhor, este dia, Senhor. Meu Deus, o Senhor falou através do Teu servo, ministrou a cada um de nós, falou aos nossos corações, e a Ti te agradecemos por essa santa palavra, Pai. Teu santo evangelho nos ensina e nos chama a Te servir, e nos mostra, Senhor, o quão pecadores que somos e necessitados que somos da Tua graça. Obrigado, Senhor, que nós possamos, meu Pai, todos os dias vir à Tua casa de oração para Te louvar,
para prestar culto ao Senhor e aqui aprender mais de Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo, Senhor. Obrigado pelo trabalho, obrigado pelas oportunidades. A Ti agradecemos e Te pedimos que o Senhor nos abençoe esse restante dessa semana, para que no próximo domingo venhamos estar aqui a Te louvar e a engrandecer o Teu santo nome. Amém. Senhor. Amém. Deus abençoe a todos e uma boa noite.